Vamos com mais TPM, agora uma notícia do Diário de Canoas. Cidadania e lazer foram levados ao bairro Matias Velho neste final de semana. O Diário no bairro movimentou a Escola Rio Grande do Sul na manhã do último sábado. No total, a atividade prestou 2,8 mil atendimentos. Essa e outras notícias do dia são destaque na edição impressa do Diário de Canoas desta segunda, ou também pelo site do jornal, que é o diariodecanoas.com.br. Acessa lá, tem várias notícias, diariodecanoas.com.br. Bem, agora chegou um dos momentos que eu mais gosto aqui do TPM, que é o momento de reflexão. Quem está aqui ao meu lado, como em todas as segundas-feiras, é o pastor Graza. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao programa. E nada melhor do que falar sobre alegria para começar essa semana, nessa segunda-feira chuvosa, o pessoal já fica meio baixo astral, não é, pastor? Nada melhor do que falar sobre alegria para despertar e o pessoal começar a semana com o pé direito. É verdade. E como você, me lembro muito bem, quando nós começamos esse programa, você sempre me dava um texto bíblico para, em cima dele, a gente conversar. Hoje eu trouxe um texto para a gente começar nosso bate-papo, que fala de alegria, e eu me dou a liberdade de ler isso aqui. Salmo 16, 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Alegria e felicidade são presentes que Deus nos dá em nossa jornada. E chegamos a esse tema da alegria e da felicidade, especialmente da alegria, porque a gente se despediu anteontem e ontem dessa personagem da televisão, que é uma pessoa historicamente importante, que ela, como de um certo modo pode-se dizer assim, que era um personagem que transmitia alegria e felicidade, irradiava isso no seu trabalho durante esses 60 anos que ela esteve entre nós. Então, nesse sentido que o tema alegria é oportuno, apesar de estamos falando de uma notícia triste, mas ao mesmo tempo a Hebe vai nos lembrar sempre que a gente pode começar o dia e deve viver uma vida sorrindo, com um jeito de viver a vida com uma expressão de coisas boas e de alegria a cada momento de nossa caminhada. Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de servir para o nosso papo, que essa personagem realmente marcou a história da televisão brasileira. Com certeza. E eu, inclusive, estava selecionando umas fotos aqui antes da gente começar o programa de hoje, da Hebe, e o que me chamou a atenção, eu era super fã da Hebe, e inclusive o pessoal me chamava brincando aqui na televisão de Hebe, e eu sempre dizia, eu tenho prazer de ser chamada de Hebe porque eu sou super fã dela, né? Sempre gostei dessa espontaneidade dela. Eu estava selecionando essas fotos e o que eu reparei é que não tem uma foto que apareça na internet da Hebe que não esteja com um super sorriso. Todas as fotos dela, ela sempre, ela era uma pessoa muito alegre, né? E acredito também, né, pastor, não sei da vida íntima dela, das fés dela, mas eu acredito que ela era uma pessoa que acreditava muito em Deus, né? Eu não tenho também essa informação, o que ela acreditava. Eu acho que ela é uma pessoa que tinha fé. Eu não sei que inclusive, ela era muito amiga do Roberto Carlos também. Amiga do Roberto Carlos. E ela procurou, talvez, ser muito discreta para não deixar a sua carreira ser identificada especificamente com um credo religioso. Para não uma deixar... posição para não ferir outras pessoas que não acreditassem na Mas, assim, independente de a gente saber bem as suas convicções íntimas, que a gente realmente, eu não tenho acesso a essa informação, mas realmente é uma pessoa que passou pela televisão e deixou a sua marca pela sua alegria. E ela tinha uma expressão, uma outra palavra-chave da vida dela, é uma gracinha, né? E aí eu pego um gancho para mim. Ela usou de um jeito essa expressão, é uma gracinha. Eu, como pastor e como teólogo, eu digo assim, realmente a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a que tem consistência, ela é um fruto da graça de Deus. E essa graça de Deus não é uma gracinha somente, é uma graçona, uma graça grande que vai além de nossa compreensão. Lógico, a Hebe usava essa expressão, é uma gracinha, se referindo a pessoas, a sua maneira doce é um exemplo de relacionamento humano, de dar demonstrações de carinho, com esse selinho que ela colocava como sempre uma expressão nos seus convidados. Mas eu quero deixar dito em cima dessa expressão dela que o decisivo da vida
para viver e para morrer é estar em sintonia ou conhecer a graça de Deus, que se revelou em Jesus Cristo. E eu espero, desejo profundamente, desejo mesmo que a Hebe tenha conhecido essa graça de Deus e tenha crido nisso até o fim da sua vida. Que foi um personagem importante. Com certeza. E o que é importante destacar também sobre a personalidade dela, né, pastor, é que a gente vive atualmente um período em que as pessoas se engrandecem muitas vezes dos cargos, né? Por exemplo, a pessoa se destaca na profissão, ela já se endeusa e acha que por isso os outros devem uma satisfação, devem, como é que eu posso lhe dizer assim, ser gratos, né? E a Hebe era uma pessoa que tinha um destaque, né? E há anos já, eu me lembro muito antes, eu era pequena, minha mãe já assistia a Hebe e eu entrava por tabela assistindo também. Ela sempre teve o mesmo perfil, ela nunca foi uma pessoa que se modificou, vangloriou por ser uma pessoa famosa ou por ser conhecida nacionalmente. Ela sempre teve ela sempre teve o chão, os pés no chão. E sempre foi a mesma, sem deixar, como você deu a entender antes, sem deixar que o prestígio, o conhecimento, subisse a cabeça. Que o sucesso subisse a cabeça. Eu acho que isso é muito importante. Ela conseguia ser simples e ao mesmo tempo uma pessoa que estava brilhando, como diz, uma estrela da televisão brasileira, e conseguia ser isso. Eu também acompanho ela, já tenho uma certa idade, já mais ou menos tenho uma memória dela também muito, muito boa, e uma pessoa que conseguiu nunca ser exibida, no sentido assim de que alterou a personalidade dela. Ela foi sempre mais ou menos uma pessoa que foi igual, mesmo no meio dos famosos. Acho que poucas pessoas famosas do Brasil, até do mundo, alguns não deixaram de ter o contato com a Hebe. A Hebe era realmente uma referência e ela foi sempre uma pessoa muito acessível. Acho que é isso. O povo gostava um bocado dela, muito. Com certeza. Pastor, voltando para essa questão da alegria, né? A Hebe era um exemplo de alegria, uma pessoa que transmitia isso para o público que estava em casa, Sim. né? Para quem está em casa nos assistindo agora, que muitas vezes não consegue encontrar essa alegria na vida, né? Tá. Isso é muito bom você dizer isso. Nós não temos a obrigação de sermos sempre alegres e sempre felizes. Ela é uma pessoa que tinha uma função social na mídia, ela tinha que passar isso. Ela tinha uma responsabilidade. Aliás, milhões de pessoas começavam o seu dia, ou terminavam o seu dia, olhando a Hebe. Então ela tinha uma responsabilidade. Mas nós, os que não são tão conhecidos, nós temos o direito de sermos tristes, temos o direito de dizermos eu não estou feliz hoje. É um direito. Não existe essa realidade de estar sempre feliz. O artista tem uma responsabilidade social diferente. Quem está diante das câmeras, sim. Mas nós, seres humanos que estamos no dia a dia da vida, nós temos o direito de estar tristes, temos o direito de chorar, temos o direito de estar frustrados e aprender a lidar com isso. A vida é assim. A vida é momentos de alegria, de dor, de sofrimento, e inclusive a vida é morte, que é o caso que a gente viu agora com a nossa atriz e a nossa entrevistadora, a nossa conhecida Hebe Camargo. Mas a vida também é esperança, apesar da morte e depois da morte. Com certeza, e é importante ressaltar também, né, pastor, porque eu escutei muitas pessoas comentando isso, né? Ela era muito feliz, mas com o dinheiro que ela tinha eu também seria. As pessoas associam muito essa questão de dinheiro com felicidade. Sim. Né? Eu não sou feliz porque eu não tenho o dinheiro que a Hebe tinha. Né? É triste isso, né? Essa Sim. associação. E também a gente não sabe muito do íntimo da Hebe Camargo. A gente sabe muito da Hebe Camargo pública. Agora, o que corria no íntimo dela, lá no íntimo, ela com ela mesma, o sentido de vida e as coisas a gente não sabe. Então, ela aparentemente, publicamente, televisivamente, era uma pessoa que estava feliz e alegre. Ela passava isso, e eu talvez veja assim, o artista tem uma função social. Tem uma função social de alegrar as pessoas. Ela também às vezes dava as suas broncas, né? As suas críticas muito determinadas. Ela é uma pessoa de público. Agora nós, no caso, os que não estão tanto na evidência, nós somos seres normais, e ela também é. Só que a gente não quer, às vezes, nem conhecer as dificuldades dos artistas, que a gente fica... É bom ter uma imagem de uma pessoa forte, alegre. Ela é uma referência. Uma referência onde eu me seguro em parte também. Eu me digo, que bom. Ela passava, acho que cada dia
uma vontade de dizer, lute pela vida. Lute pela vida, porque a vida não é fácil. É um desafio a cada dia, mas é um desafio que a gente tem que acreditar que dá para a gente continuar e com sentido e com razão de viver. Com certeza. Pastor, muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Adorei lhe receber e vamos começar a semana aí com o pé direito, com alegria, né, pastor? Com fé alegria, em Deus. com fé em Deus e confiança de que Ele está do nosso lado, sempre. Inclusive nas horas mais difíceis da nossa caminhada. Com certeza. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Bem, infelizmente o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais, às 11h20 da manhã aqui na Obra TV. Um super beijo e não se esquece, fica com Deus. This is not the end, this is not the beginning. Just a voice like a riot.